palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje a palavra de esperança traz a leitura de Romanos 8, 18 a 27. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Eu sou João Batista, é uma alegria imensa estar contigo nessa manhã. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos juntos meditar a palavra. Romanos 8, 18 a 27. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela liberada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui está uma das leituras, como eu dizia ontem, o capítulo 8 de Romanos é uma leitura simplesmente maravilhosa. Ontem, toda a pregação que foi realizada, eu sabia que ia gerar uma repercussão muito grande. Já recebi testemunhos de ontem de pessoas que conseguiram pedir perdão, se reconciliar. E isso é para a glória de Deus. Outras pessoas disseram como que aquela reflexão de ontem era urgente. E eu louvo muito a Deus, porque no momento inicial eu ia caminhar a pregação por um caminho, mas o Senhor quis me conduzir por aquele caminho que eu levei a pregação de ontem. E eu louvo muito a Ele por dar esse direcionamento. A leitura de hoje, ela fala da esperança, a esperança dos filhos de Deus. Mas ela entra num contexto muito profundo das lutas e batalhas que nós enfrentamos. E então eu coloquei essa frase que para mim é uma frase central dessa leitura. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Paulo ele trabalha muito essa questão da fraqueza. Nós vamos perceber depois na meditação de Coríntios, onde ele vai dizer... quando mais fraco eu sou, mais forte Deus é em mim. Nós vamos ouvir ele dizer também, porque a mim basta a tua graça, porque é na minha fraqueza é que sou forte. Na verdade, ele está querendo dizer que quanto mais fraco ele é, mais fraco eu e você somos, e deixamos o agir de Deus acontecer na nossa vida, mais forte nós nos tornamos. É exatamente isso que a palavra quer dizer. Mas vamos por partes, Versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Os sofrimentos dessa vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada.
Nós, como cristãos, vivemos da esperança. É da esperança, claro, e pela fé. Como diz o Salmo, o justo viverá pela fé, e está lá na carta de São Pedro também. O justo viverá pela fé. Então, pela fé, nós acreditamos, sim, com toda segurança, com toda certeza. Ao contrário de que muita gente diz, aqui... Tem uns que dizem assim, aqui morreu, acabou. Outros dizem assim, o céu é aqui. E outros, aqui é o inferno. Então, como que você vai entender, né? Sobre a mesma realidade, cada um pensa uma coisa. E na lógica da fé, que é a terra, onde nós nascemos, onde nós passamos por esse calvário, onde nós caminhamos a nossa luta, vivemos a nossa vida, confiantes na vida eterna, né? Então, para nós cristãos, para nós filhos de Deus, aqui está a resposta. Os sofrimentos do que vivemos aqui hoje não tem nenhuma proporção diante da glória, da bênção, da vida futura, da eternidade, né? Então, o que vivemos hoje, por dificuldades que seja, por mais difícil que seja, por mais complicado que às vezes seja, precisamos viver com os pés no chão e com muita fé. Porque virá um dia a recompensa de todo esse esforço, de toda essa luta, de toda essa batalha interior que nós travamos a cada dia. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Vaidade, ou seja, um estado de coisas desordenado. A criação espera sim a manifestação de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Por que a manifestação dos filhos de Deus? Porque muitas das vezes nós, como filhos de Deus, estamos muito acomodados. E nós precisamos, às vezes nós precisamos de manifestar mais a nossa fé. Manifestar mais aquilo que acreditamos. Não ter vergonha de ser cristão. Não ter vergonha de falar de Cristo onde quer que Ele nos coloque. Como que é necessário testemunhos verdadeiros cristãos nesse mundo de hoje. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam ter coragem de realmente se manifestar, de deixar bem claro. E aqui nós não estamos falando de manifestação no sentido violento, não. É a manifestação pacífica. É a manifestação feita com amor, com a entrega de coração, com a doação verdadeira. Nós precisamos de manifestar aquilo que acreditamos. Não ter vergonha do nosso Deus. Não ter vergonha de manifestar as belezas de nossa fé. Não podemos ter vergonha disso. Pois a criação, versículo 21, todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Nós sabemos dessa luta de todos os filhos de Deus, né? Há um grande combate espiritual sobre a terra, principalmente sobre aqueles que se declararam filhos de Deus e que com amor vivem a sua fé. Há uma grande batalha espiritual. E aí nós vamos lembrar novamente São Paulo na carta aos Efésios, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Nós não lutamos contra pessoas. A nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa guerra, a nossa luta é contra as forças invisíveis do mal. É contra essas forças espirituais espalhadas nos ares que a todo instante tenta nos atacar, tenta nos roubar da presença de Deus. Por isso que a leitura fala, sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Estar longe da eternidade, estar longe do céu, já é motivo de sofrimento. E ainda vem a cruz de cada dia, né? Vem a dor de cada dia. Então, de que forma que o Filho de Deus deve viver? Na esperança. E clamando o Espírito Santo, porque ele é a certeza que nós temos que vem em auxílio à nossa fraqueza. Não tem outra forma de viver
de se doar, de se entregar plenamente à vontade de Deus, né? Versículo 23, não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, que acolhemos esses frutos primeiros, que abraçamos. É claro que ele também está falando deles no momento que eles ali viveram sobre a ação do Espírito Santo. Olha, não só ele, mas também nós que temos as primícias, os primeiros frutos, aqueles que viveram o primeiro momento do batismo no Espírito Santo em Pentecoste. Mas tanto eles como nós que hoje estamos meditando essa palavra, gememos em nós mesmos aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, a salvação, a vida eterna. Eu não sei se é aqui que nós lemos, agora até me perdi ou se é em outra passagem, enquanto aqui estamos, aqui é um exílio, né? A eternidade é que realmente é aquilo que nós esperamos e confiamos como nosso fim definitivo. É o céu. É para lá que nós queremos ir, é para lá que nós estamos lutando. Se nós não estamos vivendo de forma digna, de forma honrosa, que nós possamos mudar as nossas atitudes e pelo menos lutar pelo céu um dia após o outro. É sim. Eu não posso viver uma vidinha mais ou menos, uma vidinha acomodada, como se o céu e o inferno não existissem, como se Deus e o inferno não existissem, como se Deus e o diabo não existissem. Eu tenho que ter a certeza do céu. Eu tenho que ter a certeza também que o inferno existe. Eu tenho que ter a certeza de Deus, mas eu também não posso brincar e eu sei que o diabo também existe. Então eu quero ser de Deus. Eu quero ser do céu. Eu quero buscar a eternidade. Então se eu tenho que passar pela luta, pela cruz, pelas batalhas aqui nessa terra, me dê força, Espírito Santo. Olha o versículo 24, porque pela esperança que fomos salvos. Aqui, eu estou diante da cruz, aqui na minha frente, onde eu conduzo esse momento, que é aqui na minha varanda, lugar que eu gosto de rezar, aqui perto dos pássaros. Minha cachorrinha vem para lá, vem para cá, fica aqui perto de mim, deita aqui do meu lado. Estou aqui, livre. Uma manhã linda, uma manhã fresquinha, agradável, olhando para a cruz. Porque pela esperança é que fomos salvos. É pela esperança, é pelo ato de esperar em Deus que a salvação alcança cada um de nós. Fomos salvos por quê? Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então a salvação já foi conquistada para nós. Agora eu estou na esperança de um dia tomar a parte que é minha dessa herança. Lembra de ontem nós falamos? Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Herdeiros de quê? Da eternidade. Herdeiros do céu. Herdeiro das graças. Herdeiro das bênçãos. Porque pela esperança é que fomos salvos. Eu espero, eu confio e eu creio nessa redenção, nessa salvação, nessa eternidade. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que aguardamos. Alguém vê o céu, vê a eternidade, não estou dizendo esse céu lindo que está sobre a nossa terra, não. O céu no sentido da eternidade, alguém vê os anjos, vê Deus, vê Nossa Senhora, vê aqueles queridos que já partiram? Não, nós não vemos ainda, mas nós esperamos. Pela fé nós já podemos contemplar esse céu, é pela fé, é pela esperança, é pela confiança no que Deus revela, no que a palavra nos revela. Irmãos, temos um céu reservado para nós. A salvação já foi conquistada para nós. Agora nós precisamos fazer jus a essa luta de Cristo, a essa dor que Cristo viveu, a esse sofrimento, para alcançarmos essa salvação que já foi conquistada para nós. O Senhor já conquistou a salvação para nós. Aqui pode ter luta, dor, sofrimento, angústia, mágoa. Aqui pode ter muita coisa nessa terra, mas nós precisamos viver de forma honrosa. Nós precisamos viver de forma santa, dedicada, buscando numa entrega total a Cristo a cada dia. Viver a nossa luta,
viver as nossas dores e dificuldades, mas sabendo que a cruz que hoje carregamos também vai nos conduzir à eternidade, ao céu. Aí ao chegar lá, irmão, em nome de Jesus, não vai haver mais sofrimento, luto, dor, lágrima, do jeitinho que está escrito lá no livro do Apocalipse. A primeira condição passou, que é essa que nós vivemos. E aí sim, nós vamos contemplar a glória de Deus, vamos contemplar Jesus, face a face. E vamos concluir aqui a leitura. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo a Deus. Essa leitura é uma leitura, esse finalzinho, é uma leitura que eu uso muito para explicar também o dom de línguas, né? Que inclusive expliquei recentemente aqui nas Palavras de Esperança. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Eis a primeira coisa que nós precisamos de compreender. João, eu estou vivendo um momento de fraqueza muito grande. Clame o Espírito Santo. Por quê? Está aí a resposta. Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Quantas vezes nós falamos assim, gente, eu não estou conseguindo nem rezar, eu não estou conseguindo nem falar com Deus, diante de tanta provação, diante de tanta luta, eu não estou conseguindo rezar. E a palavra deixa tão claro, né, irmãos? Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Esses gemidos inefáveis, ele tem uma forma muito simples de compreender. Olha o finalzinho. Aquele que perscruta. Você sabe o que é perscrutar? É investigar minuciosamente. Aquele que investiga minuciosamente o nosso coração, as realidades que carregamos, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Irmãos, quando nós clamamos o Espírito Santo, fazemos uma oração verdadeira, esse Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. E de repente chega um momento que nós não sabemos mais o que pedir, não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, ele ora em nós. Olha que coisa bonita. Ele perscruta os corações. Ele investiga por inteiro tudo aquilo que está dentro de nós e transforma isso em oração. E de repente sai esses gemidos inefáveis. Sai essa oração que não cessa. E só como título de exemplo, eu estou clamando, vem Espírito Santo, vem auxílio a minha dor, vem meu socorro. De repente essas palavras acabam e eu começo na presença de Deus. Os gemidos inefáveis, o clamor verdadeiro, a entrega total, o dom do Espírito Santo. E a gente já ouviu aqui nas Palavras de Esperança, que está em 1 Coríntios 14, versículo 2, quem ora em línguas não fala aos homens, quem ora em línguas fala direto ao coração de Deus. Eu não entendo essa oração em língua. Tem que entender não, é Deus que vai traduzi-la. O gemido da minha alma, só Deus sabe entender, só Deus sabe traduzir. Aquele que perscruta, aquele que investiga minuciosamente o coração, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Por isso que é uma oração tão maravilhosa. Se você já tem o dom das línguas, que bênção. Ore mais em línguas. Se você não tem, peça ao Senhor, dai-me essa graça, esse dom de orar, de transformar o gemido da minha alma em uma oração verdadeira que chega ao vosso coração. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, nessa manhã de quarta-feira, eu me coloco em unidade plena com os meus irmãos que rezam comigo as palavras de esperança, para clamar o socorro do Teu Espírito, para que Ele venha verdadeiramente em auxílio às nossas fraquezas, às nossas dores, às nossas limitações. E eu vos peço, Pai, no nome de Jesus, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração da força transformadora que vem do alto, para que assim
cheios do Espírito Santo, possamos viver as batalhas de cada dia, na esperança e na certeza da glória, da eternidade, da ressurreição que já foi conquistada para nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.